Oi pessoal, o vídeo de hoje já vai começar, mas antes eu tenho um recadinho para você que estava aguardando a abertura das inscrições do nosso clube de leituras. É com muito orgulho que eu venho aqui avisá-los que o Tatiana Feltrin e sua biblioteca está oficialmente aberto. Então, para quem já sabe direitinho como vai funcionar o clube, dê uma olhadinha na descrição do vídeo. O primeiro link já é o link para as inscrições e o segundo link é para você que ainda não ouviu falar sobre o nosso clube de leitura. Então, no site tatianafeltrin.com.br você vai ter acesso a todas as informações a respeito do clube. Só lembrando que as nossas leituras conjuntas terão início em janeiro de 2024, mas assim que você realizar a sua inscrição, você já vai ter acesso ao clube e semanalmente eu vou liberando conteúdo pra gente já ir entrando no clima, certo? Então é isso, pessoal. Espero contar com a companhia de todos vocês. Um beijo grande e é isso, a gente se vê por lá também. Olá, bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre este livro incrível chamado A Alma do Mundo, do Roger Scruton. Este aqui é um livro de 2014, que foi trazido aqui para o Brasil alguns aninhos depois, salvo engano, este livro saiu por aqui pela primeira vez em 2019. Este não é o nosso primeiro contato aqui no TLT com livros do Scruton, né? Nós temos 2 vídeos aqui no canal para livros dele, um deles é sobre Tristão e Isolda, na verdade Tristão e Isolda de Wagner, e nós temos também um vídeo sobre o Beleza, que talvez seja seu livro mais conhecido por aqui. Este livro, A Alma do Mundo, talvez seja um bom livro de entrada, né? Uma boa porta de entrada aí para a obra deste escritor, mesmo porque o tema principal deste livro é Deus, né? O Deus das Escrituras, na verdade, a busca por Deus e também o retorno para a alma do mundo. Isso em uma época em que aparentemente as pessoas estão cada vez mais se afastando da religião. Aí você pode até dizer, não, mas pera lá, né? Eu e minha família continuamos praticando aí a nossa religião. Então isso é bobagem ou algo assim. Mas se você parar pra pensar, você vai ver que realmente, olha só, o número de pessoas, principalmente de jovens que acordam cedo, seja no sábado ou no domingo, para ir à igreja, este número diminuiu muito nos últimos tempos. Isso é só um exemplo, mas então, este livro aqui traz o seguinte subtítulo, olha só, A Experiência do Sagrado contra o Ataque dos Ateísmos Contemporâneos. Me parece um pouco dramático isso daqui, não? Bem, talvez eu deva abrir parênteses aqui e dizer para vocês rapidamente que eu mesma já não sou uma pessoa que se autodenomina ateia, né? Eu estou mais ali de volta ao balaio do agnosticismo mesmo. Mas apesar do subtítulo chamativo, que não está no texto original, né? O título do livro original é apenas The Soul of the World. Vamos dar uma olhadinha aqui na Amazon. Então, gente, o livro original não traz subtítulo nenhum, mas tudo bem. De repente esse subtítulo esteja aparecendo na folha de guarda, né? Vai saber. De qualquer forma, como eu disse para vocês, o tema principal deste livro é a busca por Deus e o retorno à alma do mundo, principalmente na hora da morte. Mas aqui neste livro o autor também discorre sobre outros assuntos, né, para os quais ele também já teve livros específicos a respeito. Então, por exemplo, aqui nós temos um capítulo específico a respeito de música e, como eu disse para vocês, aqui no canal nós temos um vídeo sobre, né, o Tristão e Isolda de Wagner. E, na verdade, o livro do Scruton se chama Coração Dedicado à Morte. Dedicado ou devotado, vocês estão vendo a capinha aqui ao lado, bem? Mas então, neste livro, o Scruton vai te explicar não apenas Tristão e Isolda de Wagner, mas ele vai te explicar de um jeito que você sai da leitura daquele livro sabendo como funcionou a composição daquela obra-prima de Wagner, em seus mais ínfimos detalhes. Então, assim, é um livro que é até um pouco... A gente conversa sobre isso naquele vídeo específico, vou deixar link para vocês na descrição, mas então, fica até um pouco complicado para um leigo, né? Então, assim, eu mesma não toco nenhum instrumento, nem nada do tipo, eu apenas aprecio música. Então é bastante interessante observar esse movimento da pessoa que não só aprecia, como conhece, como produz música, né? O Scruton chegou a compor uma ópera, salvo engano. Então o Scruton, além de tudo, também era um músico de mão cheia e era também um grande erudito no quesito música erudita. Mas então, isso você encontra lá naquele livro sobre Tristão e Isolda. Aqui, no capítulo intitulado O Espaço Sagrado da Música, ele vai falar sobre este mesmo assunto de um modo mais geral. Dá até um alívio. Então, assim, eu inclusive recomendo que se você resolver ler aquele livro sobre Tristão e Isolda, que você leia primeiro este texto contido aqui no Alma do Mundo, tá? Vai facilitar muito sua vida, vá por mim. Aqui neste livro ele também volta à questão da estética e da beleza, sempre como aquela forma de tentativa de alcançar o divino, ou pelo menos de nos aproximarmos do divino.
Aqui ele também vai contrapor a racionalidade proposta por filósofos ateus, principalmente, ou pelo menos filósofos que eram contestadores da religião. Então ele contrapõe essas ideias à fé e à busca da salvação dos cristãos também, por exemplo. Ele também explica aqui a relação do eu com o outro. Então você vê, são questões filosóficas, né? Além de tudo, né, o que já foi dito a respeito de Scruton, a gente precisa se lembrar de que ele era um filósofo e um grande erudito, não só em música, como em, sei lá, gente, tudo. Será que a gente também pode dizer que o Scruton era um polímata? Bom, pessoal, tudo isso para dizer para vocês que existem trechos aqui deste livro que eu tive de digerir, vamos colocar assim, de uma noite pro dia, assim, sabe? E no dia seguinte eu tive de reler aquele trecho da noite anterior para ter certeza de que eu captei a mensagem, sabe? E chegar aquele momento do eu acho que eu entendi. Mas, de novo, eu sempre digo isso para vocês quando eu pego algum livro com temas mais filosóficos para ler, enfim. Você aí que já está acostumado a ler filosofia e que também tiveram uma educação religiosa firme, ó, vocês vão ler esse livro aqui com o pé nas costas. Eu é que não tenho lá tanta afinidade com filosofia assim, eu realmente peno um pouco para a leitura desses livros, mas não é nada que eu não tenha interesse em aprender. Então, se você for como eu, você vai pegar aqui as referências, vai dar uma procuradinha nesses nomes que ele vai mencionar aqui, ou nessas teorias também. Na verdade, o Scruton é aquele tipo de escritor de livros de não ficção que te explicam o conceito que ele vai utilizar. Então ele não simplesmente joga os nomes aí dos filósofos e sai correndo com as ideias dele. Não, ele para, ele te explica como é que aquilo ali funcionava, como é que ele concorda ou não com aquele determinado argumento. Então, de certa forma, nós temos no Scruton também um professor paciente. Este aqui é um livro curto, ele tem cerca de 200 páginas, são 8 capítulos e mais um prólogo. Então, assim, lendo um por dia, em um pouquinho mais de uma semana, você vai matar a leitura aqui da Alma do Mundo e vai sair dessa leitura mais preparado para, sei lá, discutir determinados assuntos, ou pelo menos preparado para pensar a respeito de determinados assuntos. Então tá, vamos começar pelo objetivo deste livro. Minha intenção foi alinhavar uma série de discussões filosóficas sobre mente, arte, música, política e direito para definir o que está em risco nos debates contemporâneos a respeito da natureza e do fundamento da crença religiosa. Isso está logo no prólogo do livro e na sequência nós vamos passar aqui então a comentar rapidamente cada um dos capítulos deste livro. Então ele começa com um capítulo intitulado Acreditar em Deus. Ele vai dizer isso aqui, ó. Os intelectuais públicos que defendem a causa ateísta frequentemente dão a impressão de que a religião é definida por uma explicação compreensível do mundo, traz conforto e esperança, mas que, como qualquer explicação, pode ser refutada por evidências. Mas a religião dos islamitas não é assim. Em primeiro lugar, ela não é uma tentativa de explicar o mundo, ou então de mostrar o lugar da criação no curso da natureza. Ela tem sua origem na necessidade de sacrifício e obediência. Sem dúvida, os islamitas têm várias crenças metafísicas, incluindo a de que o mundo foi criado por Alá. Contudo, também acreditam que são sujeitos ao comando de Alá, que são chamados para se sacrificar conforme o desejo dele e que suas vidas terão um sentido assim que servirem para o bem de Alá. Essas crenças são mais importantes para eles do que a metafísica e sobreviverão a qualquer tentativa insistente de refutar os pontos básicos da teologia. E aí, se a gente puxar a questão da música aqui para essa discussão novamente, a gente deve se lembrar de que Tristão e Isolda se sacrificam por algo muito maior do que eles. Algo sagrado até, né? Pois então. E aí ele mostra o que um ateu acha a respeito disso, né? Ele vai mencionar aqui um cara chamado Durkheim. E este Durkheim diz o seguinte, ó. A minha experiência como membro de alguma coisa, sendo chamado para renunciar a meus interesses em função do grupo maior e assim celebrar meu pertencimento ao mesmo grupo por meio de atos de devoção para os quais não há outra justificativa exceto obedecer a quem me ordena a fazer isso. Então, sim, ele começa contrapondo argumentos contra a religião. E ao longo dos demais textos, né, capítulos, na verdade, ele vira e mexe e volta a fazer isso também. Então, ele parte dessas discussões entre ateus e religiosos para discutir os assuntos que realmente lhe interessam. Que são, como eu já disse para vocês, eu já repeti, inclusive, a busca pelo sagrado e o retorno para a alma do mundo. Mas então, aqui logo no primeiro parágrafo de um subtítulo chamado Religião e Psicologia Evolucionista, em que ele discute o fato de que povos que têm uma religião firme
são mais propensos a prosperarem, né, a irem para frente do que povos que não tenham uma religião forte ou que não tenham religião nenhuma. A ideia aqui é a seguinte: você tem essas crenças que serão passadas de pai para filho, ao mesmo tempo em que essas crenças são transmitidas, existe também uma certa reverência aos antepassados. Então, ao transmitir essas histórias antigas para as próximas gerações, de certa forma, você também está relembrando seus ancestrais, enfim, você está firmando esta história, não é mesmo? Então, esse movimento de cuidar das próximas gerações olhando para o passado vai fortalecer a família, a comunidade e assim por diante. Ele discute também a questão da presença de Deus a partir de nosso amigo Moisés, não é mesmo? Ele vai dizer o seguinte: como o próprio Deus diz a Moisés, nenhum homem deve olhar o meu rosto e viver. E a história atormentada da relação entre Deus e o povo escolhido nos faz entender a verdade terrível, que é a de que Deus não pode se mostrar neste mundo, exceto se escondendo daqueles que fez confiarem nele, da mesma forma que fez com os judeus. O conhecimento de sua presença vem com o fracasso de encontrá-lo. Essa é uma questão meio complicada para os ateus também, né? Eu digo, como é que você pode acreditar em algo que você não vê, né? Olha só isso aqui. Mesmo que coloquemos o pensamento mágico de lado, ainda permanece na mentalidade religiosa a reflexão central de outro sujeito, o Deus ao qual nossos pensamentos e sentimentos estão direcionados. A presença verdadeira não é a de uma não entidade misteriosa, um fantasma passageiro ou uma visão. É a presença de um sujeito, olha isso, uma primeira pessoa do singular, a quem se pode dirigir, implorar, com quem se pode refletir e a quem se pode amar. Pessoas religiosas podem não acreditar completamente que se dirigem a outro sujeito em suas preces, pois sua fé pode ser fraca ou vacilante, ou talvez entrem no momento sagrado com certa distância estética, ou de uma forma ou de outra podem falhar completamente em se render à experiência imediata. Ainda assim, o estado mental deles é dirigido a um sujeito. É por conta dessa discussão, né, de que Deus também é um sujeito para aquele que ora, reza, enfim, que ele vai ali na sequência emendar uma discussão a respeito do eu e do outro. Quando você fala, você precisa de um interlocutor. No caso, quando você ora, você está também, enfim, falando com alguém, né, com um sujeito. É mais ou menos por aí. Mas antes disso, ele vai lembrar da história de Abraão e Isaac. Que até pra mim é uma história meio difícil, viu, pessoal? A gente já conversou sobre ela lá na nossa leitura literária da Bíblia. E pra mim o que mais me deixa, sei lá, gente, com o coração desse tamaninho, não é nem a questão do sacrifício em si, mas é aquela imagem da criancinha que está subindo aquele monte junto com o pai, sem saber exatamente o que é que eles vão fazer lá em cima, e ela está carregando as achas, né, que serão usadas no seu próprio sacrifício. Aquilo ali acaba comigo. Mas já me disseram também que este sacrifício de Isaac por Abraão vai servir de reflexo para o que vai acontecer no Calvário de Cristo, enfim. A questão é, como nós estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica, né, conforme ali a Bíblia propriamente dita, né, nós ainda estamos no Antigo Testamento, aliás. Então, eu mesma não tenho esse conhecimento de que lá na frente vai acontecer alguma coisa que vai refletir isso. Mas tudo bem, vamos ver o que o Scruton diz aqui a respeito desta história, né? Na verdade, ele vai mencionar Kierkegaard, né? Ele vai dizer o seguinte, ó. Essa exigência em particular, fundamental para as três religiões abraâmicas, é destacada por Kierkegaard como a derradeira prova de fé, a qual Abraão deve responder por meio de uma resignação infinita, reconhecendo assim que tudo, inclusive seu filho, pertence a Deus. Outros pensadores, pelo contrário, veem essa história como uma provocação, um convite para condenar a religião como uma força que pode se sobrepor até mesmo aos imperativos morais mais vinculantes. É bacana ter isso aqui em mente porque no último capítulo ele vai retomar essa história. Então ele vai voltar a este assunto e a gente vai chegar lá também. Vamos continuar. Na página 36, olha isso aqui que interessante. Esse ir além do momento religioso não é muito diferente, devo sugerir, do anseio transcendente da própria razão. Essencialmente, os caminhos cosmológicos e psicológicos rumam para o mesmo destino, e ele se encontra no horizonte distante do nosso mundo. Então, para o Scruton, todos nós, independente da religião ou da não religião, estamos, de certa forma, buscando pela mesma coisa, que seria ali aquele retorno à tal da alma do mundo. Quer nos demos conta disso ou não, certo? Bem,
Chegamos ao segundo capítulo, em busca das pessoas. E aí, pessoal, que é o seguinte: as religiões dão foco e ampliam o senso moral. Elas cercam aqueles aspectos da vida nas quais as responsabilidades pessoais estão enraizadas. Notavelmente, o sexo, a família, o território e a lei. Elas alimentam as emoções distintamente humanas, como esperança e caridade, que nos elevam acima dos motivos que regem a vida dos outros animais e nos levam a viver pela cultura, não pelo instinto. Mais pra frente, ó, segundo os humanistas, o que é mais objetável em relação à religião é a tentativa de capturar, em nome de Deus, as fontes morais das quais nós, humanos, dependemos. Assim, o cristianismo confisca as nossas virtudes e as projeta em um reino inacessível de seres celestiais, alienando-nos de nossa própria vida moral. Aqui ele também vai falar sobre a busca do eu, que só existe em contato com o outro, ser também, de certa forma, uma busca metafísica. Então vamos lá, hein? O seu eu não pode ser explicado de forma materialista. Para pensar, o que é que faz de você, você e não o outro? É a sua individualidade, certo? E como é que você explica a sua individualidade de forma material? E como é que você explica a sua personalidade? Então assim, ó, vamos lá. Essas respostas prontas que você tem aí na sua cabeça para perguntas do tipo, ai, fale-me de você. Seja honesto, ó, essas respostas prontas aí não te representam 100%. Como é que você se explica de forma material e palpável? Como é que você vai fazer isso se essa sua individualidade é também uma pecinha diferente de todas as outras dentro do grande quebra-cabeça que é, no fim das contas, a alma do mundo? Fica aí o questionamento. Aí a gente chega ao terceiro capítulo, o que há no nosso cérebro. Então aqui o Scruton vai criticar a análise do comportamento humano a partir do estudo do funcionamento do cérebro. Então vamos deixar essa parte mais técnica para comentaristas especializados aí nesta área, certo? Mas o texto é bem interessante e, de novo, pessoal, não é um texto tão rebuscado que leigos não compreendam, tá? Não é isso. Mas tem uns trechos aqui neste capítulo que eu destaquei também, gostaria de compartilhar com vocês. Então vamos lá. Na página 84 ele vai dizer o seguinte, ó: o Deus dos filósofos desapareceu por trás do mundo porque ele foi descrito na terceira pessoa, olha isso que interessante, e não foi comentado na segunda. Aqui a gente precisa se lembrar de que o Scruton, como todo bom britânico, não é mesmo, acabava seguindo a igreja da Inglaterra, né? Ou seja, a igreja anglicana, protestante, certo? Pois muito bem. O protestante fala diretamente com Deus, ele não tem aquele intermediário, ele não tem santos, por exemplo. O funcionamento da igreja anglicana é bastante sui generis, tá? Então eu sugiro que vocês deem uma boa olhada aí em como é que ela funciona, caso seja um dos seus interesses, certo? Mas vamos voltar aqui. Amar Deus é amar uma ausência, e essa ausência está presente para nós em Cristo, a pessoa cujo ser é também uma autoabnegação. Esta frase aqui é da Simone Weil, né? Então, assim, ele vai fazer o seguinte comentário, ó: é claro que o pensamento de Weil é misterioso, beirando o autocontradictório, mas é mais ou menos isso aqui mesmo, ó. Para pensar, amar a Deus é amar uma ausência, e essa ausência está presente para nós em Cristo, a pessoa cujo ser é também uma autoabnegação. É um pensamento circular, né? Para pensar, bem... Mais para frente, olha só, muitos filósofos se refeririam ao mistério da consciência como se ela fosse uma característica peculiar do mundo que não pode ser reconciliada com os pressupostos comuns da física. Mais para baixo, ó, você pode extrair da pessoa quantas partes do corpo ela quiser, mas jamais encontrará o lugar onde ela está, o lugar do qual o sujeito se dirige a mim e do qual eu, por minha vez, me dirijo a ele. Aqui é o seguinte, ele vai desenvolver isso aqui ao longo dos próximos capítulos também, mas quando ele diz, né, quando você diz, olhe para mim, você espera que a pessoa olhe para o seu rosto. E de preferência, você está esperando que a pessoa olhe nos seus olhos enquanto você fala com ela, não é mesmo? Então, qualquer outra parte do teu corpo não te representa tanto quanto o seu rosto. Muito bem. No capítulo 4, a gente chega à primeira pessoa do plural, que seria o nós, não é mesmo? Bem, aqui ele volta a falar da importância do rosto das pessoas, que podem, olha só que interessante, transmitir confiança ou não. E daí parte o seguinte questionamento, veja bem. Como é possível confiar em Deus se eu não posso ver o rosto dele? Então, desde Moisés lá já é dito, né, que Deus não pode se apresentar
né? Ninguém pode olhar diretamente para Deus. Você não pode ver o rosto dele. E aí, como é que você pode confiar num Deus cujo rosto você não pode ver? Na página 93, olha só, a ideia de que Deus possa estar vinculado a obrigações a respeito de sua criação tem um impacto profundo em nossa civilização, pois implica que a relação de Deus conosco é do mesmo tipo que as relações criadas por meio das nossas promessas e dos nossos contratos. Nossa relação com Deus é uma relação que ocorre entre seres livres que tomam responsabilidade por suas ações. Ah, mas é só pedir perdão que tá tudo certo. Não é bem assim. Primeiro, que o pedir perdão precisa ser genuíno. E segundo, que, né, somos todos adultos, somos responsáveis pelas nossas escolhas, certo? Chegamos ao capítulo 5, encarando um ao outro. E aqui nós temos mais discussões sobre o rosto, como essa máscara com a qual nós nos mostramos ou nos escondemos dos outros. Aqui ele faz um comentário bem interessante a respeito dos autorretratos do Rembrandt. Então, ao longo da vida, ele foi fazendo, né, seus autorretratos. O último é esse aqui que vocês estão vendo aqui na tela. E ele vai dizer o seguinte, olha só. Como pode essa pessoa que eu conheço como uma unidade contínua dos meus dias de nascimento até agora ser idêntica com esta carne decadente que os outros se dirigiram através de todas as suas mudanças? Essa é a questão que Rembrandt explorou na sua série de autorretratos, realizada durante toda a sua vida. Para ele, o rosto é o lugar onde o self e a carne se dissolvem e onde o indivíduo é revelado não apenas na vida que brilha sobre a superfície, mas também na morte que cresce nas dobras do tempo. O autorretrato de Rembrandt é aquela raridade, um retrato do eu. Mostra o sujeito encarnado no objeto, abraçado à sua própria mortalidade e presente como a morte no limiar desconhecido das coisas. Olha isso aqui que interessante, ó. A árvore do conhecimento que causou a queda do homem está, com certeza, descrita erroneamente como se nos desse o conhecimento do bem e do mal. Caso contrário, ela nos dá o conhecimento de nós mesmos como objetos. Caímos do reino da subjetividade para o mundo dos objetos. Aprendemos a nos olhar como objetos e a nos esquecermos do rosto e de tudo aquilo que ele significa. Perdemos aquilo que nos era mais precioso, que é o véu imaculado, estendendo-se de horizonte a horizonte através da matéria escura da qual todas as coisas, incluindo nós mesmos, são compostas. Aqui ele está lembrando daquele momento em que Adão e Eva se percebem nus. Olha lá, caímos do reino da subjetividade para o mundo dos objetos. Bem, sobre alienação, ele vai dizer uma coisa bem interessante também. O mundo alienado é um mundo no qual o agente não encontra valor em seu próprio ser e nenhuma razão para suas ações, que são compelidas a ele em virtude da pressão dos eventos. Presta atenção nisso daqui. Apenas quando ambas as partes reconhecem a si mesmas como sujeitos livres, que eles passam a agir por suas razões e seus motivos. Pois eles são públicos, válidos para todos os agentes racionais e proferidos nos termos do mundo que compartilham. As razões práticas estão enraizadas no reconhecimento de que agentes livres façam um acordo entre si quando começam a aceitar um ao outro como fins em si mesmos. Em outras palavras, a liberdade é plenamente alcançada apenas em um mundo de pessoas unidas por direitos e deveres que são reconhecidos mutuamente. A gente vem conversando bastante sobre essa questão da liberdade aqui no canal. No domingo passado nós conversamos sobre Escritos da Casa Morta, do Dostoiévski. Na quarta passada a gente conversou sobre O Horizonte Perdido, do John Hilton. Esses dois livros também tratam da questão da liberdade. Esta definição do Scruton aqui é bem interessante, ó. A liberdade é plenamente alcançada apenas em um mundo de pessoas unidas por direitos e deveres que são reconhecidos mutuamente. Aquela coisa de que a minha liberdade termina onde começa a sua é bem limitadora. O ideal seria este mundinho que o Scruton coloca aqui pra gente. É então que se torna a liberdade concreta e determinada, através da qual os agentes alcançam a plena consciência de si mesmos e de seus motivos para fazerem o que fazem. Interessante isso aqui. Isso aqui também complementa bem aquela discussão. Estamos no capítulo 6 agora, encarando a Terra. E aqui ele vai comentar mitos de criação. Na página 135 ele diz isso aqui, ó. Contamos uma história na qual aparecemos logo no começo como se fôssemos o homem eterno, segundo a frase de Chesterton. Aquilo que nos tornamos apenas com o passar do tempo e, em uma certa maneira, de forma inexplicável. Ao fornecer mitos desse tipo, as religiões nos ajudam a entender a nós mesmos.
Enfim, se a gente estiver falando do Antigo Testamento, nós temos todo o Gênesis, né? O Gênesis ou a Gênesis. Sempre me confundo aqui, mas tá. Aqui também ele vai falar bastante sobre arquitetura, né? Um outro tema muito caro aí, o nosso amigo Scruton. E ele vai colocar um trecho de um trabalho dele chamado Colophon, que é um texto em formato de diálogo platônico, enfim. Aqui nós temos personagens discutindo esta cidade antiga, né, Colophon, e uma delas vai descrever esta cidade com bastante minúcia, né? E aqui nós temos a seguinte ideia: a cidade reflete seus habitantes. E antes disso ele coloca um detalhe bem interessante. Ele vai falar um pouquinho a respeito do templo, né, aquele primeiro templo de Jerusalém e tudo mais. E ele vai dizer que aquele templo reflete a face de Deus. Aliás, reflete Deus como um todo, né? Enfim, não só a face. Olha só que interessante, ó. Desfiguramos o mundo quando rabiscamos meu por todo ele e convidamos os outros a fazerem o mesmo. A beleza é o rosto da comunidade e a feiura é o ataque a esse mesmo rosto feito pelo solipsista e pelo devorador de cadáveres. Chegamos ao capítulo 7, o espaço sagrado da música. Aqui é aquele capítulo em que ele vai se demorar descrevendo, né, o funcionamento das músicas e como as músicas deveriam nos elevar, né, elevar a nossa alma em direção ao divino e tudo mais, então. Só que aqui ele fala de música de um jeito mais geral do que, por exemplo, aquele trabalho sobre Wagner. Eu vou ler só um trechinho aqui da página 161, em que ele diz o seguinte, ó. Nas 2 últimas décadas, o darwinismo invadiu o campo das humanidades de um modo que o próprio Darwin jamais teria previsto. A dúvida e a hesitação deram lugar à certeza. A interpretação ficou subordinada à explicação. E todo o domínio da experiência estética e do juízo literário foi reduzido como uma adaptação, uma parte da biologia humana que existe em função do benefício que isso dá aos nossos genes. Não há mais a necessidade de ficar confuso sobre o significado de uma música ou sobre a natureza da beleza da arte. O sentido da arte e da música está agora naquilo que podem fazer pelos nossos genes. Uma vez que nós virmos que essas características da condição humana são adaptações, talvez adquiridas há alguns milhares de anos, durante a época dos nossos caçadores-coletores ancestrais, estaremos aptos a explicá-los. Saberemos o que a arte e a música são, em sua essência, ao descobrirmos o que elas fazem. Então, vou voltar aqui, ó. Essas características da condição humana são adaptações, talvez adquiridas há alguns milhares de anos. E qualquer forma de arte é uma forma de representação daquilo que nós vemos ou daquilo que nós, sei lá, compreendemos como divino também, enfim. Então, um momento aqui bem interessante em que ele vai falar que é diferente você observar quadros como, por exemplo, Mona Lisa e a Vênus do Botticelli, né? Quando você olha para a Mona Lisa, você sabe que aquilo ali é um retrato. E quando você vê Vênus de Botticelli, você sabe que aquilo é uma representação de um mito. Então, de certa forma, a obra de Botticelli é uma ficção. Aquele quadro conta uma história para você e é uma história que funciona melhor se você a conhecer previamente, se você bater o olho naquele quadro já conhecendo alguma coisa a respeito do nascimento de Vênus. Mas se você não souber absolutamente nada a respeito do nascimento de Vênus e simplesmente olhar para aquele quadro sem ao menos ter acesso ao título do quadro, vai funcionar do mesmo jeito. É algo muito bonito de se ver. Deveria ser assim com a música também, não é mesmo? Talvez seja por isso que ele se demore tanto tentando explicar pra gente como a música funciona. E aqui, obviamente, ele está se referindo à música bem composta, né? Cuidadosamente composta, e não a repetições robóticas com vozes melhoradas através de programas de computador. Agora, olha só que interessante. Sobre nós, os velhos chatos, né, que vivem reclamando da música de hoje em dia, e não, porque na minha época a música era muito melhor, né? Enfim. Ele vai dizer o seguinte, ó. Mas ainda estamos profundamente preocupados com as mudanças na prática musical, do mesmo modo que Moisés ficou preocupado quando desceu da montanha e, ao ver a idolatria das massas, jogou as tábuas da lei no chão. Scruton tentou fazer uma piadinha aqui, gente. A ideia é essa, né? De vez em quando a gente se revolta quando houve um negócio muito ruim que o pessoal chama de música, né? E aí nós chegamos ao último capítulo, intitulado Em Busca de Deus. Aqui ele retoma o objetivo do livro, né, e vai dizer o seguinte, ó. Tentei mostrar que a intencionalidade ampliada das reações interpessoais nos apresenta significados que transcendem o domínio de qualquer ciência natural. A ordem da aliança emerge da ordem da natureza.
da maneira como o rosto emerge da carne ou do movimento dos tons que emerge da sequência dos sons da música. Não se trata de uma ilusão ou de uma fabricação, mas de um fenômeno bem fundamentado. Para usarmos a expressão de Leibniz, ele está lá fora e perceptível de forma objetiva, tão real quanto qualquer característica do mundo natural. E é assim, pelo menos, para o sujeito autoconsciente. Contudo, para todas as outras criaturas sensíveis, a ordem da aliança é invisível, incognoscível e irrelevante. Mais pra frente, a minha intenção foi introduzir o leitor a 2 pensamentos fundamentais. Olha lá. O primeiro é que a intencionalidade eu-você se projeta além dos limites do mundo natural. E o segundo é que, ao fazer isso, ela revela o nosso anseio religioso. Lembra de dar aquela enxugada, né, para você tentar definir o que é eu e o que é você, o que faz do eu, o que faz do você, você, enfim. E isso também é uma discussão metafísica. Aqui neste capítulo, Deus, o divino, o sagrado, né, é discutido de forma aberta. Perceba como o livro todo é também uma subida em direção ao sagrado. E é aqui também que ele vai retomar aquela discussão a respeito de Abraão e Isaac, né? E tudo vai ficar mais claro. Vou pausando e fazendo meus comentários aqui ao longo da leitura. Vamos lá. Doar e perdoar. O momento do doar é exemplificado pela história do Velho Testamento de Abraão e Isaac, ou Abraão e Ismael na versão de Corão. O desejo de Abraão de sacrificar seu filho parece tão pecaminoso quanto o da prática asteca de matança em massa para favorecer o filho do sol. Então, essa prática de você sacrificar seu próprio filho era uma prática pagã também, né? Então, como assim, de repente, você tem ali o Deus das Escrituras exigindo esse tipo de prática? Vamos lá. Contudo, Abraão estava doando algo que ele amava profundamente, arriscando sua própria felicidade e seu próprio ser por um Deus que ele acreditava ter o direito de pedir por isso. Isso aqui é que é difícil para a ateia, né, que tá lá dentro na minha cabeça, aceitar. Mas é isso, a explicação é essa. Vamos lá. Tudo bem que eu não me digo mais ateia, tô lá no agnosticismo, vocês vão entender, vamos lá. Ao se preparar para transformar o seu filho amado em um presente, ele reconhecia que seu filho, por sua vez, era um presente de Deus. De certa forma, ele está apenas devolvendo este presente. Ele chegara a um limiar, colocando a si mesmo e aos seus desejos de lado, e preparava-se para oferecer aquilo que lhe era mais caro. Fazia isso por nenhuma outra razão, exceto o comando de Deus. Sua omissão em consultar Isaac sobre o assunto sugere uma obsessão divina que toca o patológico. Olha isso. Tanto Abraão como Deus atravessaram a fronteira da aliança que havia entre eles. Abraão ao oferecer e ao comandar a morte do seu filho. Nada disso foi consentido. E aí ele sugere que a gente dê uma olhadinha em Gênesis 17, ó. Mas Abraão procedeu sem hesitar da ordem segura da aliança para dentro da perturbadora ordem da criação, na qual as regras e os acordos estão à parte. E ao fazer isso, ele encontrou uma verdade religiosa fundamental, que não se trata de algo acidental, e sim de um presente, de um dom. Esse pensamento abre um momento novo no desenrolar do sagrado, e os rituais, as liturgias, os santuários que agora entendemos são modos de dramatizar esse momento, modos de ilustrar a verdade que temos e nos foi dada. O momento de perdoar traz para o primeiro plano uma outra verdade religiosa, a do sacrifício que alcança a reconciliação, apenas por meio do sacrifício do self. Todo sacrifício precisa ser genuíno também, né? Vamos lá. Essa é a verdade que se tornou viva na cruz e incorporada subsequentemente em todos os rituais sagrados da religião cristã. Então você vê, para quem está lendo a Bíblia do início ao fim, como é o nosso caso, na leitura literária da Bíblia, a gente ainda não tem acesso a isso que vai acontecer lá na frente. Continuando. Nessa nova ordem, é o autossacrifício que sustenta a vida moral. E para os cristãos, a ocorrência mais vívida do sagrado é a Eucaristia, que comemora o autossacrifício supremo do próprio Deus pelo bem da humanidade. É a partir disso que aprendemos o caminho do perdão. Vamos lá. A aliança exige que cada pessoa honre suas obrigações e receba os seus direitos, mas ninguém tem direito ao perdão. E ninguém, no esquema da aliança, é obrigado a oferecê-lo. Olha que interessante. Quando ele vem, o perdão chega como um dom, um presente.
o perdão também precisa ser genuíno. É verdade que esse dom deve ser merecido, mas isso ocorre por penitência, pela contrição e pela expiação. Atos que não podem ser termos de um contrato, mas que por si mesmos devem ser dados se são para reparar a falha acontecida. É dessa maneira que o momento de perdoar leva à conclusão o processo que observamos na quase loucura de Abraão em relação àquilo que estavam lhe pedindo para fazer. É o momento do reconhecimento mútuo, quando duas pessoas deixam de lado o seu ressentimento em favor de uma troca de doações. Lá atrás tem uma frase que eu marquei, porque eu li e reli algumas vezes e não entendi. Eu vou ler para vocês aqui, ó. Em todas as suas formas, a religião envolve uma súplica do desconhecido para revelar-se tanto como o objeto e o sujeito do amor. Olhar para Deus é olhar para a pessoa redimida, a quem você pode confiar a sua vida. Eu fiquei presa aqui nesse trecho, porque não é, mas não dizem que Deus é perfeito? Como assim olhar para Deus é olhar para a pessoa redimida? Talvez a explicação passe por isso aqui também, né? É o momento do reconhecimento mútuo, quando duas pessoas deixam de lado o seu ressentimento em favor de uma troca de doações. Perdoar não é fácil não, hein, meus amigos? Bom, vamos continuar aqui. Sobre a existência de Deus, ele vai dizer o seguinte, olha só. A nossa relação com Deus é uma relação intencional. E os lógicos irão intervir para dizer que você não pode quantificá-la em um contexto intencional. E, portanto, não pode deduzir dessa atitude dirigida a Deus que ele realmente exista. Voltem o vídeo aí rapidinho, ouçam isso de novo, tá? Mas vamos lá. Isso é verdade. Mas na mentalidade do crente, vemos a criação e destruição lutando por dominância. E nós mesmos como se presos entre esses dois polos. Vemos o mundo tanto de forma contingente como também equipado de uma razão, mesmo se for uma razão que não podemos descobrir. A fé compreende o mundo sob essa luz como um lugar de geração e corrupção. Daí nasce a condição peculiar que podemos chamar de perda da fé, que não é simplesmente uma recusa ateísta de ver a natureza em qualquer termo, além daqueles providenciados pelas ciências naturais, mas uma busca desapontadora por motivos, talvez combinados por uma vontade de inventá-los. Encontramos essa perda da fé no existencialismo de Sartre, para quem a existência é uma pergunta e o nada é uma constante presença. Sobre a fé. A fé significa a crença, como Abraão acreditava, de que há razão suficiente na mente de Deus para tudo o que existe e por tudo o que nos é pedido, inclusive a morte. Portanto, não é surpreendente que a fé seja algo difícil. E quando a pergunta por que nos perturba, pisamos cada vez mais na serpente contorcida que está sob nossos pés. Sobre a natureza da religião, ó, muitos que se dizem agnósticos ou mesmo ateus vivem a vida da fé ou algo semelhante, numa atitude de abertura em direção a significados, reconhecendo os momentos sacramentais e agradecendo ao seu modo pelo dom do mundo. Contudo, não abraçam nenhuma religião. Então, que diferença a religião faz na vida das pessoas? E aí nós entramos na discussão a respeito da morte, nessa partida final, na verdade o destino final, né, de todos nós. E que é também o retorno para a alma do mundo. Olha isso aqui, ó. Se há alguma mensagem a ser extraída dos meus raciocínios, é que a ideia de salvação, de uma relação correta com o Criador, de forma alguma precisa ter uma vida eterna. Pelo menos assim concebida. É preciso aceitar a morte no sentido de que, diante dela, encontramos o nosso Criador, aquele vinculado a nós pela aliança, a quem devemos prestar contas de nossas falhas. Retornarmos ao lugar de onde surgimos, à espera de sermos bem recebidos ali. Esse é um pensamento místico e não há como traduzi-lo no idioma da ciência natural, que fala do antes e do depois, não sobre o tempo e sobre a eternidade. A religião, tal como eu a considero, não descreve o mundo natural, mas o mundo dos sujeitos, com o uso de alegorias e de mitos para nos lembrar do nosso nível mais profundo de quem e do que somos nós. E Deus é o sujeito que tudo conhece e que nos recepcionou assim que atravessamos para o outro domínio, além do véu da natureza. Abordar a morte dessa maneira é, portanto, se aproximar de Deus. Nos tornamos, por meio das nossas obras de amor e de sacrifício, uma parte da ordem eterna. Realizamos a travessia para aquele outro lugar, para que a morte não se torne mais uma ameaça para nós. O véu que oculta o rosto de Deus
É o mundo decaído, o mundo do ser objetificado. A vida da oração nos resgata da queda e nos prepara para uma morte que podemos significativamente ver como uma redenção, pois ele nos une à alma do mundo. Gente, este livro é muito bonito. Leiam também, vocês vão encontrar inúmeros outros pontos que não foram mencionados aqui neste vídeo. Isso aqui é um livro para ler e reler, pessoal. Fica a dica para vocês, vai ter link para compra deste livro na descrição do vídeo e no comentário fixo lá embaixo também. Lembre-se de que ao adquirir quaisquer itens a partir desses links você está ajudando o canal e de quebra vai ler aí um livraço. É isso então, pessoal. Vou ficando por aqui, mas antes gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes deles aqui ao lado e na descrição do vídeo você também encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia o TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram. Caso você queira se tornar um apoiador do canal, já deixo aqui meu muito obrigada de coração. Dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E é isso então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.